Olá pessoal, espero que esteja tudo muito bem com vocês. Eu sou o Douglas Neri e este é o quarto vídeo dessa série com 9 vídeos que eu preparei especialmente para você sobre o Projeto Canadá através de estudos. Antes de eu começar a falar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que você quer saber, eu quero te pedir que você curta esse vídeo. A primeira coisa, já agora, que senão você vai esquecer, porque isso me ajuda no YouTube, porque tem uma regra aí, um mecanismo que acelera a divulgação do canal na rede. Então isso é muito importante para mim. Os colleges públicos são procurados por estudantes internacionais, porque eles são administrados pelo governo da província onde ele está localizado. Ou seja, basicamente, a maior parte dele é administrada pelo governo do Canadá, digamos assim. E por esse motivo, os estudantes internacionais desses colleges, eles têm certos benefícios a mais na questão de imigração, ou seja, passar num processo com o governo do país. Porém, existem muitos mitos, existem muitas histórias e muitas mentiras que permeiam esse caminho aí quando as pessoas estão procurando por college público, empresas, que estão aí querendo lascar com a vida das pessoas, acabam meio que enganando os estudantes ou não explicando direito e acaba que isso pode prejudicar. Por exemplo, se você pretende vir para cá e quer que os seus filhos estudem, os seus filhos em idade escolar, ensino fundamental ou médio, estudem numa escola pública canadense de graça, o seu curso no college público, agora eu vou colocar como referência a província de Ontário. A província de British Columbia, onde Vancouver está, é muito parecida, mas eu vou dar a certeza absoluta aqui agora sobre a província de Ontário, tá? O seu curso tem que ser no college público para o seu filho ter permissão para poder estudar de graça. Só que não pode ser, por exemplo, uma pós-graduação. Ele tem que ser um diploma, que são os cursos que têm 2 anos de duração, às vezes 3, ou um degree, que seria uma graduação, dentro de um college público ou uma instituição pública, que existem universidades públicas também. Outra coisa muito importante é se você está vindo para cá com sua família e precisa que o seu cônjuge ou parceiro de união estável tenha uma permissão de trabalho aberta com a mesma duração do seu período de estudos. E nessa tela que você vê agora, você pode ver as regras do Departamento de Imigração no site www.cic.gc.ca e no site que direciona a gente para o www.canada.ca, você pode ver que eles explicam que você tem que ser um estudante, você, o esposo ou o parceiro de não estável da pessoa que você quer que tenha a permissão de trabalho aberta. Você tem que estudar num college público, numa instituição de ensino pós-secundário pública. Fala aí sobre as regras do Quebec, que é o único lugar onde instituições privadas poderiam ter esse tipo de programa, e fala também que você tem que ter uma permissão de estudos. Essas são as regras e o link do site oficial do Departamento de Imigração está na descrição do vídeo para que você não se confunda. Os colleges públicos são instituições de ensino pós-secundário de nível superior. Existem aqui no Canadá as universidades e existem os colleges públicos. Eles têm o mesmo nível de educação na questão de ser nível superior, porém os colleges foram criados pelos governos das províncias para que os profissionais ficassem prontos mais rápidos para o mercado de trabalho. Então os colleges públicos, eles têm a parte teórica, mas eles têm muita ênfase na parte prática. Eles vão te ensinar aquilo que você realmente precisa na indústria para operar e trabalhar já de imediato depois que você se formar. É um pouco diferente das universidades. Por exemplo, numa universidade, numa graduação de engenharia, tem muitos estudantes que acabam a graduação de engenharia para depois ir para um college público para fazer um college também. Por quê? Porque no college ele tem estágios remunerados e para ser contratado aqui em muitas das profissões do Canadá, você tem que ter experiência de trabalho canadense. E o college, então, ele te proporciona isso na maioria dos seus cursos que tem estágio remunerado durante o mesmo. Só que para entrar nesses colleges, para ser aceito nesses colleges, é mais ou menos como um vestibular, só que você não faz uma prova. Você tem que, na verdade, fornecer documentos. É muito parecido com a questão do visto, que não tem uma entrevista, eles têm que olhar seus documentos. O college é mais ou menos isso. Então, se você pretende fazer um diploma, por exemplo, que é um curso de 2 anos, você precisa ter formado o ensino médio e você vai precisar do histórico do diploma do ensino médio, a cópia escaneada do original e a cópia escaneada da tradução juramentada desses documentos. Aí você precisa de um passaporte válido também para toda a duração do curso. Só que tem um outro requisito, tem alguns outros na verdade. Então, dependendo do curso, você tem que ter um portfólio. Por exemplo, se for um vídeo de produção um curso de produção de vídeo, por exemplo, de alguma coisa relacionada à arte, você precisa normalmente ter um portfólio, alguns exemplos dos trabalhos que você já fez, de fotografia, por exemplo. Agora, normalmente, depois desses requisitos, o que eles pedem é inglês
inglês suficiente para fazer o curso. E aí que é o X da questão. Caso você queira fazer, por exemplo, um programa de diploma, que é o equivalente a um tecnólogo no Brasil, que são aqueles cursos de nível superior com a duração de 2 anos, 2 anos e meio, na parte do inglês, no caso do IELTS, você precisa ter o IELTS de pelo menos 6.0, o IELTS acadêmico, com nenhuma nota nas 4 categorias menor do que 5.5. No caso do TOEFL, para diploma, você precisa ter no TOEFL de papel a nota 550. Se for para uma pós-graduação, o seu IELTS acadêmico não pode ser o General. Para poder estudar tem que ser o IELTS acadêmico, tá? Academic. Você precisa ter a média geral 6.5 com nenhuma nota inferior a 6.0. E no TOEFL você precisa ter a nota 580. Eu indico o IELTS porque se você pretende imigração, por exemplo, você já fica um pouco familiarizado com o tipo de teste. Só que para imigração você vai usar o IELTS General, não vai ser o IELTS acadêmico, mas pelo menos você já fica mais familiarizado com o teste, então fica um pouco mais fácil na hora que você for fazer o General. E outra coisa é que o IELTS acadêmico ele é mais difícil do que o General, então se você tem uma boa nota no IELTS acadêmico, você vai ter uma nota provavelmente melhor ainda no IELTS General. Alguns cursos vão pedir também nota em matemática, tá, gente? Então os cursos da área de TI, cursos de economia, por exemplo, eles vão pedir uma nota mínima de matemática. Alguns cursos, não vou falar área da saúde, porque a área da saúde não pode, estudante internacional não pode estudar aqui, mas alguns cursos, química, por exemplo, ou biologia, vai pedir esse tipo de nota no seu histórico do ensino médio. Uma regra, se você for fazer pós-graduação, não é o diploma histórico do ensino médio, é o diploma histórico da faculdade que você já fez, tá? E no caso do diploma, se você vai fazer, por exemplo, um curso na área de TI que pede uma certa nota de matemática, e que no histórico do ensino médio você não ficou com notas muito boas de matemática, você não está muito seguro, a gente, no caso da Studio Education, nós pedimos para olhar os seus documentos antes de você gastar dinheiro. Aí, a gente acha que está um pouco arriscado, mas você tem um outro curso técnico, ou até mesmo um curso de universidade na área de TI, que teve matemática como matéria, aí eu já sugiro, eu peço inclusive lá na Studio, e essa é a dica que eu te dou se você estiver fazendo sozinho ou com outra empresa de intercâmbios, que você forneça também o histórico e o diploma desse outro curso, tanto em português quanto na tradução juramentada, para ajudar na sua avaliação na hora que eles forem checar a sua aplicação, para você ter mais chances de aplicar. É muito importante, de ser aceito, desculpa. É muito importante entender uma coisa. As aplicações de estudantes internacionais, e isso é muito sério, não são iguais às aplicações de estudantes domésticos. De repente você entra no site e vê que tem curso ainda disponível, aplicações ainda abertas para setembro, sei lá, para o mês que você está pensando em vir estudar. Só que a sua consultoria de educação falou para você que não tem mais aplicações abertas. É importante você olhar se você está no setor do site de estudantes internacionais, porque estudante internacional tem um processo muito mais demorado. Eles demoram até 3 meses, eu nunca vi demorar tanto tempo, mas até 3 meses pode acontecer do college levar para analisar os seus documentos. Eles cobram uma taxa de aplicação, a aplicação não é de graça, vai de $65 a $150, depende do college. Eles levam mais tempo do que para um estudante doméstico que só chega ali e mostra os documentos de ensino médio deles daqui, ou de um país, não, no caso daqui, e aí eles já, se tem vaga, eles entram, pagam ali um valor muito inferior ao que vocês, estudantes internacionais, vão pagar se vocês quiserem vir para cá, e já entram no programa. No caso de estudantes internacionais, os colleges exigem que as aplicações sejam com muitos meses de antecedência à data de início do college. Por exemplo, nós estamos no mês de fevereiro. As aplicações, que não é matrícula, aplicações para cursos que começam em setembro desse ano, foram abertas em outubro do ano passado. Tem cursos para janeiro de 2020 que já não tem mais vagas. Então é só para vocês entenderem que realmente a demanda é muito alta. E outra coisa que é importante entender, que às vezes parece que as pessoas pensam isso, o Brasil não é o único país do mundo aplicando para estudar lá. Tem países do mundo inteiro. Imagina a Ásia, eles gostam daqui. Então eles investem muito dinheiro e eles vêm estudar aqui. Então são milhares e milhares de pessoas aplicando também. E quanto maiores as notas, porque aí é onde eles vão avaliar. A direção acadêmica vai olhar o material que você enviou de documentos para olhar o seu perfil, se as suas notas preenchem o requisito deles. Se for um curso muito competido, aí eles vão olhar com mais minúcia de detalhes a respeito das notas e as exigências deles para você conseguir entrar nesse programa.
Como que funcionaria então se você não tem a nota suficiente do IELTS ou do TOEFL para entrar nesse programa? A não ser que seja para um programa de pós-graduação, porque aí existem mais restrições. Se for um programa de diploma ou um diploma avançado, você poderia fazer um Pathway Program, que é um programa de inglês, um curso de inglês, para te preparar para esse college. Aí no momento que você se matricular nessa escola de inglês, digamos assim, para fazer esse curso de inglês, você pode já nós já podemos enviar a sua aplicação para esse college. Como assim? Por exemplo, você quer estudar no Seneca College, quer fazer um curso de marketing de 2 anos, começando em setembro. Ainda nesse momento, considerando que esteja aberta a aplicação. Você quer fazer e eu te pergunto, você tem IELTS, tem TOEFL? Não tenho, ou não tenho nota suficiente. Você tem duas opções. Ou você estuda inglês dentro do próprio Seneca e paga muito mais, porque é muito mais caro do que uma escola de idioma, ou você estuda inglês numa escola de idioma que tenha parceria com o college. Mas essa escola de idioma precisa ter contrato, uma parceria formal com essa faculdade onde você pretende estudar. Aí como que acontece? Você tem que fazer, porque quando você faz o programa Pathway, quem decide o tempo que você vai estudar é a sua nota no teste de nivelamento da escola. Infelizmente não é você que decide esse tempo, tá? Aí você vai fazer um teste de nivelamento. De acordo com esse nível, nesse resultado desse teste, nós vamos olhar na escola quanto tempo você precisa estudar inglês para alcançar aquele nível daquela escola que o college onde você quer ir exige. Então, por exemplo, na escola ILSC, com a qual nós trabalhamos desde sempre, se você quer estudar no programa de diploma no Seneca College, por exemplo, você precisa ter o nível A1, graduar na ILSC, isso nesse ano, nesse mês de fevereiro de 2019, gente, eu não sei se muda depois, não sei quando você está assistindo esse vídeo, você tem que ter graduado no avançado 1, então se você tirou um intermediário 3, por exemplo, aí você vai fazer intermediário 3, intermediário 4 e avançado 1, aí a gente sabe que você tem que fazer 3 módulos, aí é que a gente consegue fazer um orçamento e você fica sabendo então quanto que vai te custar para estudar inglês, para entrar na faculdade que você quer. Você não tem, infelizmente, a liberdade nesse sentido de falar assim, eu vou estudar tanto tempo e aí eu vou para a faculdade. Não é assim que funciona nesse caso, mesmo sendo você quem está pagando, mesmo sendo você que está custeando aí essas despesas com educação, e mesmo sendo você o cliente. Aqui no Canadá as coisas são um pouquinho diferentes e nesse caso você tem que obedecer às regras do governo para esse ingresso nessa faculdade, porque quem determina isso é o próprio governo da província, tá? Para estudantes internacionais estudarem no Canadá, eles têm que saber inglês e quem exige o nível tal, X ou Y de inglês é a faculdade com aval do governo. Então é mais ou menos isso. Teste de inglês para saber qual nível você está, quanto tempo de inglês você vai precisar contratar, para então a gente poder fazer um cálculo. Se você tem que estudar 6 meses, quando que esses 6 meses vão acabar, que tipo de visto que você está vindo, aí no caso em parceria com a consultoria de imigração, a gente tem 2 parceiros, e aí para calcular esse espaço de tempo entre o término do Pathway e o início da faculdade, porque tem que dar tempo de você aplicar para esse novo visto, para você então fazer, ou permissão, para você então fazer o curso da faculdade. Está garantida a minha vaga na faculdade? Não. O que garante a sua vaga na faculdade, só a vaga, por enquanto, que não significa que você vai poder começar o seu curso, você aplicou, aí uns 2 meses, digamos assim, chegou a sua carta de aceitação dessa faculdade. No momento dessa aplicação, só para entender uma coisa lá atrás, você comprou o curso de inglês, soubemos o seu nível, vou ter que fazer 6 meses de inglês. No momento que você pagar o curso de inglês, a escola de inglês vai dar uma carta de aceitação. Essa carta de aceitação vai substituir o resultado do IELTS ou do TOEFL para colocar lá na aplicação do college. Então, de cara, a gente já consegue mandar essa aplicação para college. Então, você não corre o risco de perder o prazo de enviar essa aplicação, tá? Aí o college processou, enviou sua carta de aceitação condicional. A condição é, você tem que concluir o seu programa Pathway, você tem que ser liberado pela escola de inglês para você poder começar o seu curso. Aí o seu lugar fica reservado no curso se você pagar a sua fatura na data que o college mandar, porque na carta de aceitação, junto com ela, vai vir a fatura, e a fatura vai vir para o primeiro ano, mesmo se o seu curso tiver 2 anos de duração. Então, ele vai só cobrar de você o primeiro ano no primeiro momento e te dar a opção de pagar por semestre, e vai te dar uma data de vencimento, que normalmente são 3 meses ou 4 meses antes da data de início do curso.
Se você não pagar essa fatura, você tendo acabado o seu curso de Pathway ou não, você perde a sua vaga no college, tá? Aí troca tudo, tem que ver o que vai fazer e resolver. Tem um problema aí para poder resolver. Então só depois que você pagar é que você garante a sua cadeira no curso, e só depois que você concluir o programa de Pathway e tiver o diploma e o histórico da escola de inglês provando isso, é que você pode começar o seu curso no college público. Os cursos dos colleges têm datas mais definidas, tá? Então, normalmente, os colleges públicos têm intake, que seria datas de início de curso no mês de setembro, que é a melhor data, que aí quando chegar o verão você tem folga ou tem estágio remunerado, se o curso tiver. Ou tem janeiro também, é uma data que normalmente tem. Fall, que é outono, setembro. Winter, que é janeiro. Ou maio às vezes. Aí são raros os colleges que oferecem e poucos são os programas que começam em maio. Aí fica um pouco bagunçado, tá? Por exemplo, se você começar o seu curso em janeiro ou em maio, significa que quando o pessoal que começou em setembro tiver férias no verão, você não tem. Então isso que é importante entender. E se você está planejando imigração através da educação, que eu acredito que é o motivo pelo qual você está assistindo esse vídeo, é o college público realmente que você tem que olhar, tem que procurar e é onde você tem que estudar. O que acontece? Depois que você se forma num college público, você pode aplicar para o PGWP, Post-Graduation Work Permit, permissão de trabalho após formado. Essa aí é muito importante. E é importante no momento que você for escolher o college onde você vai estudar e o curso, que você entenda sobre a permissão de trabalho após formado, porque ela só é emitida uma vez na vida e ela vai ter a duração de acordo com o tempo que teve o seu curso, a duração das suas aulas. Então, como que funciona? Primeiro, a permissão de trabalho após formado é uma permissão de trabalho aberta para todos os estudantes que saíram de uma instituição de ensino pós-secundária pública. Isso é bem claro no site do Departamento de Imigração, que você pode ver nessa tela agora também, que é justamente a permissão de trabalho que vai te permitir, permitir ter experiência de trabalho canadense válida para a imigração. O seu curso, se o seu curso tiver estágio remunerado, você pode trabalhar 20 horas por semana durante o período das aulas, isso tudo é verdade. Só que essas coisas não contam pontos no quesito trabalho no Canadá, tá? Experiência de trabalho canadense. O que conta ponto com experiência de trabalho canadense é o trabalho feito, exercido, a experiência acumulada sob uma permissão de trabalho aberta igual a PGWP. É aí que entra a situação. Se o seu curso tiver, por exemplo, 1 ano de duração, por exemplo, uma pós-graduação, a sua PGWP ela vai ser de 1 ano. Se o seu curso tiver 1 ano e meio, ela vai ser de 1 ano e meio. Se ele tiver 8 meses, porque é o mínimo que tem que ter o curso para você poder ter elegibilidade para o PGWP, vai ter 8 meses. Agora, se o seu curso tiver 2 anos de duração, você pode receber um PGWP, que é o que acontece, na maioria das vezes, de 3 anos. Aí eu fazendo 4, 3 anos. E aí o que acontece? Com 3 anos, você tem tempo suficiente para acumular pelo menos 1 ano de experiência de trabalho válida para imigração, que o Programa Federal de Imigração Canadian Experience Class, que é voltado para as pessoas que adquiriram pelo menos 1 ano de experiência de trabalho canadense válida para imigrar. Então é assim que as pessoas seguem o caminho de imigração pelo college público. É por isso que é importante você decidir qual que vai ser a duração do seu curso. E se você for fazer um curso de uma duração de 1 ano, por exemplo, uma pós, Douglas, eu tenho graduação, eu tenho não sei quantas pós, eu não aguento mais estudar, não vou fazer, você tá louco? Fazer um curso de 2 anos vai te dar um total de $30 mil, mesmo sabendo, que eu espero que vocês já tenham entendido isso, que você pode pagar por semestre e que a fatura vai vir falando que você vai ter que pagar o primeiro ano e pode ser por semestre. A sua carta de aceitação, inclusive é bom ressaltar, ela vai falar que o seu curso tem 2 anos ou a duração que for o seu curso. Sua fatura que não pode ser mais do que o primeiro ano, tá? Você tem que decidir isso, porque isso vai decidir o que vai ser depois. Aí você não quer. Só que se você fez uma pós-graduação de 1 ano e aplicou para o BGWP, eles provavelmente vão aprovar, significa que durante esse 1 ano você tem que já ter um emprego a partir do primeiro dia e que nada pode acontecer com você. Se você perder esse emprego, você não acumular o mínimo que é de 1 ano de experiência de trabalho válida, você não vai ter mais a permissão de trabalho após formado. Aí como é que você vai adquirir a experiência de trabalho canadense válida para acumular essa pontuação que você precisa para tentar um processo de imigração para o Canadá? Por exemplo, se você quer fazer uma pós-graduação, porque você não tem certeza ainda, eu não sei se vou fazer um curso de 2 anos, e aí eu vou ver se eu faço uns contatos e tal com a empresa para ver se eu acho uma empresa que me contrate para eu estar trabalhando aí esse 1 ano inteiro sem interrupção. Aí não rola, aí você pensa, o que eu faço?
faz? Você pode fazer uma segunda pós-graduação, tá? De 1 ano e acumular então 2 anos de estudos full-time num college público canadense, para você então poder aplicar para tentar receber esses mais 3 de permissão de trabalho aberta. Isso também é possível e tem gente que adota isso. O problema é que com a aplicação para o college público tem que ser com muitos meses de antecedência, quando que você já vai saber no meio do seu primeiro curso que você precisa aplicar para esse segundo curso, entendeu? Tem que pensar nisso também. As pessoas perguntam muito se existe co-op no college público. Como assim, Douglas? Eu ouvi falar de co-op. É verdade, existe sim, gente, só que a diferença é a seguinte. No curso vocacional no college privado, o co-op, que todo mundo fala, programa co-op, programa profissionalizante, ele, por exemplo, tem 1 ano de duração, metade estudando, podendo trabalhar até 20 horas por semana, a outra metade podendo só trabalhar. No college público, eu tenho cursos que tem estágio, né, que é importante até, é bom quando esses cursos têm. Custa mais, inclusive, tá? Normalmente os colleges têm uma taxa a mais para essa parte do co-op, que é o quê? O estágio remunerado. Às vezes é estágio que não é remunerado, mas é importante entender que se for um estágio obrigatório, ele vai ser remunerado ou não. Quando ele é remunerado, o college público te cobrando uma taxa, ele vai fazer os agendamentos da sua entrevista. Por exemplo, na área de engenharia civil, entendeu? Civil Engineering Technician, por exemplo, no Georgian College, que é líder nessa parte de engenharias. Lá tem estágio remunerado, significa que eles vão te acomodar numa empresa parceira se você passar nos testes deles, mas que eles vão marcar os testes para vocês, eles vão fazer. E aí você tem a sua oportunidade de adquirir essa experiência de trabalho válida pro mercado de trabalho. Porque, como eu disse, experiência de trabalho durante o período, sob um visto de estudos, não conta pontos para a imigração. Uma outra dica que eu vou dar antes que acaba de escurecer totalmente, né? Nem me enxerguem mais, é o seguinte: no nosso caso lá na Studo Education, na minha empresa de consultoria de educação, o meu procedimento, de acordo com o conhecimento que eu adquiri estudando no Canadá, nós fazemos as coisas um pouco diferentes. Nós fazemos o quê? Quero fazer um college público no Canadá porque eu pretendo emigrar. Eu não exerço a função de consultor de imigração porque eu não quero. E aí eu não quis me regulamentar, mas eu sou formado na área e não tenho nenhum interesse em trabalhar nesse setor mais. Porém, isso me trouxe essa vantagem de ter esse conhecimento para na hora que você quer escolher um curso, eu olhar uma coisa a mais, que é o seguinte: essa regra de você ter 1 ano de experiência de trabalho, ela existe, é verdadeira. Só que tem que ser numa profissão e em um cargo com uma classificação nacional de ocupação elegível, que é o NOC, National Occupation Classification. Aí nós na Studo Education fazemos isso. Nós checamos qual o tipo de profissão, quais são as profissões e funções para a qual aquele curso ou este curso que você quer fazer vai te preparar. Para nós olharmos então quais são os NOCs dessas profissões, se você, pelo menos baseado no momento, né, baseado no agora, nas regras de agora, se você tem chances realmente lá na frente de exercer uma profissão que te ajude a aplicar e te dê elegibilidade para aplicar para a imigração. Então nós fazemos isso na Studo Education. Nós realmente fazemos as coisas bem diferentes lá na Studo, porque a gente quer entender o que você quer para evitar que as coisas não aconteçam da maneira que você tem planejado e que o plano de Canadá que você tem aconteça e dê tudo certo. E a outra coisa que eu acho muito válida que nós também fazemos é, por exemplo, eu quero fazer um curso de serviço social. Nós da Studo Education, nós vamos te falar, olha, os colleges que têm mais reconhecimento nessa área, por exemplo, o Seneca College, o Humber College. Eu quero fazer um curso de culinária, George Brown, em Toronto, tipo, não para falar mais nada, entendeu? A área de business já dá para fazer em outros colleges também, mas o George Brown também é muito forte. E business, quando a gente fala de business, a gente fala de economia, a gente fala de finanças, contabilidade, a gente fala de marketing também. Então é tudo na escola de business. Então tem muita coisa para entender, mas quando você encontra uma consultoria de educação que está disposta, uma vez que você paga para isso, a te explicar tudo, a te orientar a respeito desse projeto, você fica mais tranquilo. Isso é muito sério, porque tem realmente muitos detalhes e às vezes passa alguma coisa desapercebida que pode comprometer tudo lá na frente. Imagina você planejar tudo, se desfazer das coisas que as pessoas normalmente se desfazem na questão para poder conseguir a grana que precisa para poder estudar, para chegar aqui e descobrir que o projeto não vai dar certo. Então, para evitar isso, nós da Studo Education, nós queremos entender o que você quer fazer, procurar saber os detalhes, se você vem sozinho ou não, quanto tempo você quer ficar, se você pretende imigração ou não. Então essas coisas são muito importantes. Eu acho que esse vídeo vai abrir muito a sua cabeça com relação a isso. Caso você queira saber mais a respeito de opções de curso, você pode entrar em contato. Eu peço a vocês que considerem a Studo Education pelo e-mail info@studo.ca, que você curta esse vídeo. Lembra que eu tô no frio,
Tá a -10, entendeu? Aqui agora, já começou a escurecer, a imagem tá bem bonita, dá pra ver ali, tá muito bonito, essa luz que tá refletindo no gelo do prédio. Eu tô dentro do campus da Universidade de Toronto, um deles, mas é aqui na região do campus central, mas eu corri pra não escurecer, senão não dava tempo de gravar pra vocês. Me siga nas redes sociais, por favor, pega esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, nas suas, no WhatsApp, porque eu sei que você faz parte dos grupos de WhatsApp que falam sobre o Canadá, aqueles grupos do Facebook também. Coloca lá esse vídeo, eu espero que você faça isso, porque eu tenho certeza que vai ajudar o pessoal. Tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fique ligado, porque no próximo vídeo eu vou começar a falar sobre alguns detalhes das aplicações para o visto de estudos, tá? Dicas de como tentar fazer com que as coisas aconteçam positivamente, tá bom? Então, se inscreva no canal, aciona o sininho, porque aí você recebe a notificação por e-mail na hora que o vídeo entrar no ar. E muito obrigado por todo o apoio de sempre. Até mais. Tchau!